7h14, o São Paulo terá Lucas Moura amanhã à disposição, hein? O camisa 7 volta depois de um 2025 acidentado. Em 13 jogos apenas pelo São Paulo, o Lucas Moura ele tem uma lesão, né? Inicialmente um trauma no joelho. Ele acha, ou o São Paulo julga que ele estava recuperado, e ele volta em maio contra o Alianza Lima. Ele volta a sentir dores e desde então se recupera dessa lesão na cápsula, né, do joelho. Até muita gente chegou a cogitar a possibilidade de uma intervenção cirúrgica. O São Paulo e o atleta optaram por um tratamento convencional. Quando o Lucas achou que daria para retornar, ele ainda se sentiu inseguro com dores. Há cerca de 2 semanas ele passou por um procedimento ali, por uma infiltração. E agora, depois de muita espera, o Lucas Moura está de volta à disposição do Crespo. Amanhã, contra o Vitória, 6h30 no Morumbi, iniciando o jogo no banco de reservas. Quem sabe, terça-feira contra o Atlético Nacional, ganhando mais minutos, podendo pintar entre os titulares, seria importante, né? O São Paulo que vem bem, apesar da eliminação para o Atlético Paranaense, mas que carece de boas peças. Tanto que amanhã o São Paulo, com força máxima para enfrentar o Vitória, deve ter um meio-campo, a gente colocar aí, com 3 volantes, né? O Marcos Antônio, o Alisson e o Bobadilha. 3 volantes que chegam, é verdade, né? Com bom passe e tal. São volantes modernos, podemos dizer assim. Mas ainda assim é o São Paulo que carece aí de um material humano ofensivo, podemos dizer assim. E defensivo também, depois da lesão do Arboleda. Deve desfalcar o São Paulo por pelo menos um mês. E aí, o Crespo tem esse esquema com 3 zagueiros, né? Ferrarese, Alan Franco e Sabino. São Paulo tenta ser ágil no mercado nas próximas horas para ver se consegue confirmar algum zagueiro, algum reforço para que consiga inscrever a tempo para Libertadores. O São Paulo pode sinalizar para a Conmebol, poderia sinalizar até as últimas horas aí. Estamos contratando esse jogador, e aí oficializar toda a situação até segunda-feira, mas o mercado não tá tão fácil assim. O São Paulo de alguma forma chegou até a cogitar a possibilidade de ter o Juan de volta, né, que retornou aí a Sassuolo da Itália, mas as situações não são tão simples assim. Hoje praticamente 3 zagueiros à disposição: Sabino, Ferrarese e Alan Franco. Os 3 amanhã devem entrar entre os titulares se o Crespo manter aí o esquema com 3 zagueiros. Força máxima para o São Paulo, com o Lucas Moura ainda se recuperando, ou pelo menos em busca da melhor forma física, iniciando o jogo no banco de reservas. Outras 2 informações importantes sobre o São Paulo. A primeira delas: o tricolor encaminha a venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar, né? E você vê o futebol, alguns sinais eles são dados, né? O Lucas Ferreira tinha até a pausa para o Mundial, a Copa do Mundo, 22 jogos pelo São Paulo. Ele era um jogador, se tornou um jogador importante na ausência de outros caras que estavam ou ainda estão no departamento médico. E com o Crespo ele praticamente some, né? Sem muita justificativa. É óbvio que o São Paulo já estava imaginando uma venda, e até para suavizar um pouco essa questão, mas o Lucas Ferreira não tá jogando muito e tal. E o São Paulo negocia o Lucas Ferreira, com o Shakhtar por 10 milhões de euros, sendo que o tricolor tem 80% aí dos direitos do Lucas Ferreira, deve ficar com 8 milhões de euros, pode receber um bônus de mais 2 milhões de euros caso o Shakhtar chegue à Champions League, avance, né, aí as fases de grupo da Champions League. Hoje não é mais grupo, né, a primeira parte é uma liga, podemos dizer assim. E ainda lá na frente pode ter aquela porcentagem de revelador, né? De clube que revela aí, que pode chegar até 10% de uma futura venda aí nos próximos anos. Mas o Lucas Ferreira se despede do São Paulo. Outro que se despede é o Jandrei, né? Está indo por empréstimo para o Juventude até o final do ano, inicialmente. Chega ao fim, pelo menos por agora, o ciclo do Jandrei, que não deixa boas lembranças não ao torcedor são paulino, emprestado então à equipe do Juventude. Outra possibilidade é o Henrique Carmo ser emprestado com valor de compra fixado ao PSV da Holanda, hein? São Paulo vendendo a base. Muita gente chegou a falar lá atrás, o São Paulo não vai vender mais barato o jogador não. Comparado ao Palmeiras, por exemplo, e a outros clubes, talvez um pouco barato sim, né? O Lucas Ferreira
Eu acho que é um jogador que em algum tempo, em pouco tempo, poderia valer um pouco mais, Bruno Milhozzi, rapidinho. PDV, acho que o São Paulo não tá em situação de esperar grandes propostas, né? Seria inimaginável pra mim segurar o Lucas Ferreira agora por esse valor. Você não acha? O São Paulo tem que pagar as contas, o São Paulo tem uma Sim. situação financeira delicada. Então chega uma proposta dessa, o São Paulo não sabe se o jogador vai se manter, vai ter uma sequência e tem que aceitar. É o que acontece com muitos times que vivem endividados. É o caso do São Paulo hoje, então não tem como fazer força, esperar uma oferta melhor. O Lucas Ferreira mostrou que tinha realmente muito potencial, mas é o quê? Mais de 60 milhões de reais, né? Então, não tem o que fazer. O São Paulo precisa desse dinheiro pra ontem, né? Então, o jogador vai embora e, de novo, a gente volta a tocar naquela tecla da importância da base do São Paulo, de Cotia, que segue dando força e fôlego para que o São Paulo continue vive brigando por coisas maiores. E só mais um comentário, PDV, como é importante o timing dessa volta do Lucas, né? Acho que pode ser fundamental, porque ele Verdade. ainda não jogou com o Crespo, se eu não tô enganado, né? Não teve chance de jogar com o Crespo. E, pô, tem agora uma Libertadores voltando, né? Oitavas de final, pra pegar essa reta de mata-mata aí, encontrar o Lucas num bom momento, encaixar nesse time do São Paulo, acho que seria um diferencial tremendo. E aí sim, o Crespo pode afastar as dúvidas depois dessa eliminação, que é ruim, mas que fica muito marcada pela expulsão, né? Esse tipo de coisa que, quando a gente for lembrar dessa eliminação, não foi um vexame do Crespo, foi naquela lá que o Rafael foi expulso. E que ele mude essa história, essa escrita de 2025, o Lucas pode ser uma peça muito importante.